Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Por Minhas Mamas, destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente um lugar que falamos de vida, porque sim, existe muita vida após o câncer, com muita transformação e desafios vividos por essas mulheres que hoje fazem parte da maior geração de sobreviventes do câncer de mama. E hoje a gente vai falar de fé. E para isso, é um enorme prazer ter aqui com a gente o Dr. Daniel Butros, mastologista e peregrino. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar com a gente hoje. É uma honra, sou eu quem agradece. Uma alegria, e a gente vai falar sobre fé. E antes de eu te fazer de começar a nossa reflexão, eu queria trazer uma reflexão sobre fé. Juntando a nossa fé, eu trouxe um pouquinho como o Velho Testamento traz a fé. Então, no Velho Testamento, a fé surge como uma resposta do povo de Israel ao Deus que escolheu para o seu povo. A palavra fé, que aparece no Antigo Testamento, é a tradução de duas palavras em hebraico. Amã, que dá ênfase à certeza, à firmeza, e que deu origem à nossa palavra amém, em Deuteronômio 27. E a palavra batá, que significa confiança, confiar, como verbo que é muitas vezes traduzido em crer, confiar e esperar. Então eu trouxe essa introdução para a gente falar um pouquinho sobre fés. E é claro que num episódio que a gente traz fé, não necessariamente a fé vai ser igual para todos, né? E a gente, como ONG, como um lugar de fala, como trazendo esse tópico tão importante, unindo fé e ciência, e depois a gente vai falar sobre tudo isso, cada um vai defender a sua fé, mas o mais importante, cada um vai viver a crença e a certeza de uma fé que pode te resgatar de todos os lugares. E com base nisso, a gente quer agradecer a sua presença aqui e te fazer a primeira pergunta. O que é fé para você, Dr. Daniel? Bom, depois que você explicou, ficou mais fácil explicar, né? Depois que você deu a tradução. Para mim é esperança. Eu tenho muita fé. Mas não é só fé em Deus. Assim, provavelmente tem coisas que eu não vou conseguir falar, que eu fico, assim, são assuntos que mexem muito comigo, né? E sou muito sensível a esses assuntos que falam de esperança. E eu não tenho fé só em Deus, não. Eu tenho fé no ser humano. Eu tenho fé em boas ações. Eu tenho fé em boas energias. Eu creio muito no bem. Quando você crê no bem, automaticamente você acaba se aproximando de quem te traz o bem maior, que para mim é a fé em Deus. Então eu tenho muito, é um assunto muito delicado, muito sensível para mim, gosto muito de lidar. O médico que tem fé, ele se aproxima mais do seu paciente, né? da pessoa de quem você trata. Então são temas que eu gosto demais. E para caminhar nessa jornada, acho que a gente vai dividindo juntos aqui tantas e tantas histórias com mulheres que estão nas suas jornadas de cura e tratamento em que a fé está sempre no meio, né? Mas a gente queria muito que você dividisse o projeto da sua história, né? Como peregrino, com a sua fé. Te acompanho há muito tempo, admiro o seu trabalho como colega mesmo, também como ONG, mas desde as histórias das primeiras cartas, né, que você começou com um projeto de levar cartas das suas pacientes. Então, eu vou deixar você dividir um pouquinho disso com aquilo que tiver no seu coração. Eu vou completar 45 anos agora. Quando eu tinha 39 anos, eu resolvi peregrinar. Eu tinha ouvido falar sobre peregrinação, me fascinou, e eu senti que eu queria ir. Depois de um tempo, eu comecei a entender que você não sente que você quer ir, você é chamado. A peregrinação é um chamado, né? Assim, venha. Quando você sente que você quer peregrinar, a sua peregrinação já começou. Uhum. Daí você só executa, obedece. E quando eu fui peregrinar, em 2019, eu resolvi ir sozinho, eu e minha mochila. Só que essa mochila levava muita coisa. 6 quilos de roupa, e acho que umas 11 cartinhas de pacientes tratadas de câncer de mama metastáticas na época. Eu só cheguei, porque eu não tinha experiência nenhuma, chegava para minhas pacientes, e essas pacientes eram SUS, exclusivamente SUS. Chegava para minhas pacientes que eu sentia que eu não tinha muito mais o que oferecer, que fosse o meu carinho, que já é muito, e daí eu falava, olha, eu estou indo peregrinar, e eu queria levar só uma cartinha sua. E não era uma cartinha para Nossa Senhora, não é uma cartinha católica. Uma cartinha. Ah, doutor, eu vou escrever. E elas escreveram essas cartas e eu fui peregrinar, e eu sofri demais, assim. Eu pensei muitas vezes em desistir do caminho.
por questões físicas mesmo e mentais. Não estava me fazendo bem aquilo, porque eram 300 quilômetros, tudo muito, muito difícil. Bolha, dor. E o que me impulsionou foram as cartas. Assim. Você tinha que levar até o Você final. Tinha um compromisso. Foi o meu combustível, assim. Ter aquelas cartas e entender que essa subida não é tão difícil quanto um tratamento oncológico, essas bolhas não são mais difíceis do que uma paciente com dor óssea, assim, essas minhas angústias não são maiores do que uma paciente que perde o cabelo durante a quimioterapia. Então, esses grandes exemplos dessas grandes mulheres me faziam ir adiante. E daí eu comecei não é um projeto, não tem um nome, né? Assim, é uma iniciativa pessoal. E um dia eu levei 9 cartas e um dia eu levei 300 cartas e 12 mulheres tratadas de câncer de mama. Foi essa última. Que foi a última, com colegas muito especiais. Daí algo um pouco diferente, mais organizado, né? E faz muito sentido. Mas sabe que, ouvindo você falou que teve muita dificuldade pessoal na tua primeira ida. E eu tenho um nome pro que você te fez chegar lá, né? Que foi o amor a essas mulheres ali, aquele carinho à história delas, mas foi o propósito. Sim. Você tinha um propósito ali, cumprir a sua palavra, né? Levar aquelas histórias, você tinha um compromisso. E é esse compromisso que a gente tem na jornada de cura das mulheres, né? Que faz com que, mesmo quando a gente não aparentemente tenha mais nada a oferecer, a gente consiga dar para elas o que a gente deveria dar para todas em abundância, que é amor, né? É atenção, é cuidado e... Então foi propósito, te fez caminhar, né? Chegando lá. E eu vejo que é isso que traz para as mulheres também muito... A gente vê essa diferença nas pacientes, né? No consultório. O quanto a fé... A gente tem alguns artigos científicos trazendo um pouquinho de ciência que citam que ter fé, independente de religião, mas ter algo que você acredite... Espiritualidade, né? Que a ciência traz para outro nome, que é a espiritualidade, o quanto tem impacto positivo em resposta ao tratamento, percepção de dor, né? Então, você vê essa diferença no seu consultório mesmo? Eu vejo muito. Uma vez me fizeram uma pergunta num evento da mastologia, publicamente, né, por que eu defendia o ato de falar de religião ou falar de fé durante um atendimento oncológico, né? Me convença, a pergunta era assim, me convença da importância. E daí essa resposta não existe, né? Assim, eu não cito a literatura científica para falar de fé. Uhum. Porque se a literatura falar que a fé não serve para nada, para mim serve para muito. Uhum. Então, para mim, ninguém vai me convencer. O homem não é capaz de comprovar a minha fé. Uhum. Então, é algo muito pessoal. E eu explico que se ter fé me ajuda muito a prosseguir, se eu sou tão feliz por ter fé, por crer em Deus, por falar disso, por que não falar com as minhas pacientes? Por que eu só preciso dedicar tempo para falar do que a ciência comprova, e eu dedico muito tempo para isso também? E que eu falo que você falar de fé nunca vai atrapalhar. Só vai te trazer benefícios. Na pior das hipóteses, é uma conversa motivacional para quem também tem fé. Porque eu não discuto fé com quem não tem. Eu respeito, absolutamente. Eu não discuto fé com quem tem uma religião diferente da minha, para defender a minha religião. Não, eu discuto assim, olha, nossa vida é tão linda. Tem alguém que gosta tanto da gente, será que não vale a pena a gente prosseguir? E isso, no mínimo, é uma conversa motivacional, como tantas outras que nós temos. Dentro da medicina do estilo de vida que eu defendo demais, tem muitas coisas que trazem motivação. Por que também não falar de fé? Não faz sentido não falar. Se você crê e te faz bem, traga isso à tona. Eu acho que isso vem do coração, né? Acho que esse que é o ponto. Acho que falar por falar, porque tem um estudo científico comprovando que tem benefício. Se não for do coração, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Porque tem que ser verdade, né? Como tudo na vida, né? É uma verdade o que a gente carrega. As nossas convicções é que vão ser impactantes na vida do outro, né? O que acontece é que eu acho que não só tem que ser verdade, mas tem que ser maduro. Uhum. Você tem que se sentir maduro para isso. Então, antes de você, médico, tratar de espiritualidade e fé com o seu paciente, trate a sua. Uhum. Eu acho que lá em 2019... Acho que eu estou muito sensível. Eu tentando andropausa. Eu acho que lá em 2019, quando eu fui chamado para ir fazer a minha primeira peregrinação, alguém me falou assim, olha, vamos cuidar da sua fé, vamos cuidar da sua espiritualidade, vamos cuidar de você um pouco e depois você talvez leve isso para as pessoas, né?
E foi o que me motiva muito. E eu, cada vez que eu volto de uma peregrinação, eu volto com mais fé, Transformado. eu volto com mais convicção nas vantagens, do quanto é lindo você crer em alguém, né? Eu sou convicto. Você voltou recentemente de uma, né? Eu acompanhei um pouquinho pelos stories, eu acho que uma parte que eu vi, achei muito bonito, assim, queria que você falasse um pouquinho. Foi da parte que você falava que vocês conversavam muito durante todo o caminho, e em algum momento vocês optavam por rezar, e depois disso sempre vinha um silêncio reflexivo ali. Como que é esse momento para Eu você? tenho um grupo muito maduro que caminha comigo, né? E são só homens, homens pais de família, que não estão acostumados a chorar no dia a dia, que não rezam no dia a dia. Eu não rezo o terço no meu dia a dia, eu até gostaria, mas eu não faço isso. E lá a gente dedica 11 dias e 300 quilômetros para a gente poder tratar da espiritualidade. E quando nós vamos começar o caminho, né, esse ano eu pedi a palavra e eu falei numa roda de conversa, falei, vamos tentar, dentro de toda a nossa humildade, entendendo que somos absolutamente pecadores, mas vamos tentar, durante 11 dias, pensar e agir como Jesus fez. Tenta. E isso abre o coração das pessoas. Então, no começo, a gente reza, 2, 3 falam. Depois de 3, 4 dias, 50% fala. No final, tá todo mundo falando, todo mundo coloca para fora aquilo que sente. E você percebe que o grupo vai se distanciando, vai ficando mais calado, e o que é mais interessante é que as atitudes vão mudando dos peregrinos. Mesmo entre nós, mesmo com outros. Mesmo com pessoas durante o caminho, você percebe que pessoas que eram muito turronas no começo, daqui a pouco estão mais dadas, mais habilidosas com quem sofre, com quem faz. E eu, assim, a peregrinação te torna mais humilde por questões, eu acho que religiosas mesmo, sabe? Então você vai trabalhando alguns conceitos, né? Daí você volta para o mundo, e daí o mundo vai te retransformando, vai te levando de volta vai elevando o seu ego, e você tem que saber trabalhar isso, não é fácil. Porque como a própria parte aí do que a gente acredita fala que nós precisamos morrer para nós mesmos, né? Todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para estar sensível à voz de Deus, né? Então é como eu entendo, assim, e é um desafio, porque é um caminho, uma peregrinação solitária. Não solitária que não tenha Deus, mas é individual. Então o buscar a fé, e eu imagino que para outras crenças possa ser muito semelhante, mas o buscar essa elevação, o buscar crescer em espiritualidade, em fé com o Senhor, é uma caminhada individual. Ninguém vai fazer por você. Eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito e gosto de acompanhar o trabalho como um líder dentro da área religiosa, que fala, ninguém vai ter a salvação segurando a barra da saia de alguém. Porque se a gente entende salvação como algo parte da crença cristã, no caso aqui, né, minha e do Dr. Daniel, é a salvação individual. O quanto a gente se aproxima de Deus e o quanto a gente se assemelha ao Deus que nós cremos em termos de qualidades, é algo que a gente tem que buscar individualmente, né? Só que demanda tempo. Demanda tempo. Não é fácil. E o mundo nos afasta cada vez mais disso. É isso que você falou. A hora que você vai para uma peregrinação, você fala, eu não queria voltar, eu queria viver com Deus o tempo todo, né? O mundo é pagão. É. Então você vai se elevando em coisas fúteis e deliciosas. Porque a vida que a gente leva, quando você tem condições de pagar, ela é boa. Só que ela é fútil. E daí você vai para a peregrinação e você vai se distanciando. O que foi muito interessante nessa peregrinação, que os que caminham comigo não são médicos, né? São pouquíssimos médicos. Então eles não estão acostumados a lidar com pacientes, principalmente pacientes oncológicos. E as pessoas acham que é dificílimo você lidar com pacientes oncológicos. E na verdade é delicioso você lidar com pacientes oncológicos, porque você só tem uma missão, que é ajudá-los. E nós tivemos um momento dessa peregrinação que foi sensacional, porque nós estávamos ao todo, nesse momento ali, em praticamente 15. Bom, e daí eu estava caminhando, e com mais 2 ou 3, eu e mais 3, peregrinando. Daí veio um carro para uma seguidora minha com o marido. Parou, doutor Daniel, preciso vir te dar um abraço, me deu um presente, um mimo. Ela falou assim, mas eu na verdade, eu vim te fazer um pedido. Eu gostaria que vocês parassem no final dessa cidadezinha que vocês estão, que é Inconfidentes, numa loja tal, porque tem uma mulher chamada Mônica, que está lá,
E a Mônica é paciente oncológica, ela está muito mal. Ela está precisando de ajuda. Falei, agora. Bom, aí nós fomos caminhando, achamos mais alguns do nosso grupo, de repente nós estávamos em 11 peregrinos. 11 homens, sujos, mochila, barba, aquelas coisas. E daí começamos a caminhar, achamos a loja. E a gente caminhou com uma Nossa Senhora dentro de uma mochila transparente. Antes de entrar nessa loja, eu peguei uma outra Nossa Senhora pequena, coloquei junto com essa que nós caminhamos, daí entramos na loja. Daí a gente entrou, logo identifiquei a Mônica. E os outros peregrinos, talvez apavorados de estar com uma paciente oncológica, estereotipada, careca, sabe aquele negócio? Eu acho que, para quem não está acostumado, isso você não sabe nem o que você fala, choca. Daí nós chegamos lá, ela olhou, 11 pessoas entrando na loja dela, uma loja grande, arrumou a máscara, estava de máscara, arrumou a máscara, amarrou, ficou assim, né? Bom, logo ela viu que era coisa boa, porque tinha uma Nossa Senhora, né? E ela é uma paciente católica e tal. Daí eu entrei e não falei nada. Falei assim, você sabe que nós somos peregrinos? Ela olhou. E nós estamos vindo, há muitos dias atrás, nós estamos vindo numa missão muito importante. Há alguns dias e há muitos quilômetros. Nós estamos trazendo as bênçãos de Nossa Senhora para alguém que é muito especial. Coloquei ela em cima da mesa assim, e uma pequena. Até então eu não tinha falado o nome dela. Daí eu falei assim, você que é a Mônica? Essa mulher começou, ela abriu um olho, ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus do céu. E ela sentiu as bênçãos ali. E daí nós fizemos, ela ajoelhou. Eu falei, olha, essa grande tem um porquê da gente estar caminhando, eu preciso levar até o final, mas essa pequena é sua, queria que te acompanhasse. Fizemos uma roda de oração, fizemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, ela ajoelhou e toda, não sabia como agradecer. E eu ganhei de uma outra paciente oncológica minha um lenço da misericórdia. Fui e falei, Mônica, eu só tenho 3. Um é meu, 2 eu precisava dar, um é seu. Amarrei no pulso, no punho dela. Daí a Mônica entrou em contato com essa paciente que me deu e falou que aquilo tinha sido a maior graça da vida dela, que agora ela faz as químios com a Nossa Senhora, com aquele lenço. Então aquilo foi estimulante. Mas o que foi mais lindo foi os peregrinos entenderem que eu não estava ali como médico. Eu não fiz nada médico. Simplesmente é o ser humano cuidando do ser humano, é a pessoa cuidando da pessoa. E é lindíssimo, o nosso poder é lindíssimo. E na verdade uma rede ampla, né? Porque foi uma seguidora sua que identificou que ela precisava de ajuda e te falou isso, e a sua paciente mandando lenço. Então, assim, é toda uma rede que ajuda sem, às vezes, nem saber o quanto poderia estar ajudando. E tanta gente ajudou a Mônica sem saber que tudo chegaria na Mônica. 11 exato. peregrinos, um lenço e uma pessoa que para e fala, para lá. Então, assim, são atos tão pequenos e gloriosos. Não vale a pena falar de fé? Claro que sim. Porque quando a gente fala em impactar a vida do outro, numa tendência do que hoje a vida tem se transformado, voltando nessa história do que o mundo, as alegrias que o mundo dá, e aquilo para o mundo que eu digo, a forma como a gente vive, né? Como o mundo enxerga a felicidade, como o mundo enxerga sucesso, como... Acho que tem se perdido no meio do caminho a beleza das pequenas coisas, né? Então, eu tenho inúmeros relatos, e eu tenho certeza que o Dr. Daniel tem, a doutora Tamisi tem, de mensagens que a gente recebe muitas vezes por uma rede social, cartas de paciente. Eu recebi uma ontem, carta de paciente, que foi a coisa mais linda, escrita à mão, aquelas que você guarda, eu tenho uma caixinha que eu guardo elas, que eu tenho tanto de paciente do contexto privado, como muitas cartinhas do SUS, que é, você segurou minha mão no dia tal, e aquilo me transformou. Eu tenho um hábito de, quando tenho essa liberdade, óbvio, respeitando a fé de cada paciente, mas eu rezo muito com elas, eu oro muito com elas, é uma coisa minha, assim. Elas sabem, as minhas pacientes sabem, porque é verdade. Eu, quando tenho essa abertura e sei que estou respeitando a fé delas, eu sempre me proponho, assim, porque é algo que eu sei que eu posso dar, além da medicina, né? Que é como humano mesmo, porque no final das contas é sobre amor. No final das contas, e no começo de tudo, é sobre amar o outro, né? E esse é um mandamento que é amar o outro como a si mesmo, né? E eu acho que precisamos nos aproximar de ser mais perto de algo que seja nobre e santo. E isso é sobre ver no outro alguém como eu, né? E dando gancho nisso, recentemente eu tive a oportunidade, que vai trazer até uma das frases que eu tive muito forte, que foi no sábado, de uma paciente que está num estado muito difícil minha.
e que eu sou muito apegada à história dela, sou muito apegada às dores dela e como foi a história de vida dela, de diagnósticos de familiar, e no meio disso tudo um diagnóstico dela mesmo, e no meio disso tudo luto, e no meio disso tudo uma doença que evoluiu muito ruim e muito rapidamente, assim. E chega aquela hora que a ciência realmente... E aí, o que eu posso fazer? E no sábado, ela tá com uma ferida muito, muito importante. No sábado, a pessoa que ajuda a cuidar dela não estaria na cidade e precisava trocar o curativo. E daí eu recebi uma mensagem: doutora, o que você sugere que a gente faça? Porque a pessoa que mandou a mensagem falou: eu não tenho condições emocionais de mexer naquele curativo, e como que a gente faz? E daí eu falei: leva no hospital que eu vou ver. Então, e não tem mérito nenhum meu nisso, zero. Mas é uma paciente do SUS, que eu fui num sábado, depois do almoço, trocar o curativo dela no hospital. Isso muda a vida de todo mundo. E o que eu tinha pra dar pra ela naquele dia era amor. Era dedicar um pedaço de um sábado meu, que eu consegui fazer tantas coisas, ir lá, trocar o curativo e fazer uma oração. E é sobre amar o outro, assim, genuinamente. Mas assim, quando eu falo isso, parece que eu tava fazendo algo por ela. Mas no fundo, quem tava sendo tratada era eu. Eu tava me curando, indo lá trocar o curativo dela. Me curando das dores de nós, como médicos, muitas vezes não temos cientificamente mais o que fazer. E a gente sofre com isso. Muito, muito. Eu estou em pedaços. A gente é acostumado, né, a ser protagonista. Exatamente. E a gente não tá habituado de entender que às vezes a gente não vai conseguir fazer cientificamente, como você disse, né, algo pela paciente. Que às vezes a gente vai ter que dar a mais, e que esse a mais pode ser tão importante quanto, talvez até mais importante do que pra mim, o conhecimento. Do que pra ela, né? Não, e eu digo, acho que ele me curou mais do que talvez... Eu acho que foi muito, muito importante pra ela, me abraçou, me agradeceu de ter ido lá trocar, mas eu tava também me curando com aquele abraço dela, da dor que nós vivemos. E eu falo que respeito aos colegas que caminham a medicina sem ter um algo para se segurar, porque eu não consigo me imaginar sendo médica sem ter aonde me firmar, assim, sem ter aonde eu pedir socorro, onde eu falar: Senhor, daqui me dá a palavra certa, me dá o que dizer, porque... Você sabe que, assim, você estava falando, né, sobre o médico não estar acostumado a lidar com falhas terapêuticas ou com não ter mais o que fazer. Sabe por quê? Porque nós somos muito prepotentes. Porque a gente aprendeu não sei onde, ou não sei com quem, que o médico resolve tudo. Que você é o salvador. E você não é. Você tem limites. Sim. Limites. Entendendo que você tem limites, facilita muito para você lidar quando eles acabarem. Quando você não tiver mais o que fazer. Porque você sabia que um dia talvez isso acontecesse. Ou estamos juntos. Eu não me frustro quando eu tenho uma paciente que eventualmente não evolui bem. Eu fico triste. Sim. Mas eu não me frustro. Por quê? Porque eu usei toda a ciência que existe, eu posso utilizar, todos os artifícios que ela poderia receber, e chegamos num ponto onde a coisa não evoluiu. Mas estamos juntos. Não tem frustração. Porque o que eu pude, eu fiz. Agora que acabaram as minhas armas, quer dizer que eu estou fora? Absolutamente não. Nós estamos juntos. Eu tenho uma paciente super jovem, tem 32 anos. Ela já chegou para mim com um quadro super difícil. Um carcinoma de mama triplo negativo metaplásico. Você tira, aparece, você tira, vem, você tira... E um dia... E ela foi me procurar já depois de muita coisa evoluída. E daí eu virei para ela e eu falei: tem muita coisa pra gente fazer. Se tudo der certo, eu vou estar do seu lado. Mas se tudo der errado, eu nunca mais largo a sua mão. Eu estou com você até onde tiver o seu limite ou o meu, mas nós estamos juntos. Essa paciente é evangélica. Há pouquíssimo tempo, ela me trouxe uma Nossa Senhora. Ela passou por cima daquilo que ela crê para poder me trazer algo que é absolutamente fantástico e especial. É a única Nossa Senhora parecida que eu tenho, que eu criei dentro do meu consultório, dado por uma paciente evangélica. Eu não sei quem que não larga a mão de quem, se sou eu dela ou ela de mim. Você entende? Então, porque isso é amor. Isso é amor. Isso chama-se cumplicidade. Estamos juntos. Respeito, cumplicidade. Cumplicidade, estamos juntos. Em qualquer limite, dando certo ou não dando. Ou não dando, estamos juntos.
Daí você vai criando uma conexão com os seus pacientes que é muito acima do que a ciência pode Pode oferecer. explicar. E falando já nesse contexto fé inabalável, assim, conta um milagre para nós, de alguns que todos nós vivemos. Eu vou contar um milagre. Eu já ouvi um que você contou muito lindo, Não, mas esse é outro. Não é o que você ouviu. Eu vou contar um milagre. É o milagre da percepção ao ser humano. É assim, eu falo que é o milagre da sensibilidade. Eu já contei algumas vezes, mas cada vez mais eu entendo como uma história necessária. Estou chegando no meu ambulatório do SUS, na minha cidade, e uma paciente pega na minha mão. Doutor Daniel, preciso falar com você. Eu não a conhecia, então ela não era minha paciente. Falei, a senhora está agendada? Ela falou, não. E você sabe muito bem que serviço SUS, ou está agendado ou não está, ou você não será atendida. Só que a mão dela estava muito gelada. Ela estava apavorada. Eu falei, eu vou te ver. Eu vou te ver. A senhora espera, eu vou atender o ambulatório, depois a senhora não vai embora. E daí eu toquei o ambulatório e eu estava ansiosíssimo para ver se aquela mão continuava gelada. E no final do dia, ela entrou. Dona Lourdes. Quando ela entrou e fechou a porta, não demorou muito tempo para eu entender o que estava acontecendo, porque eu tinha um cheiro de necrose muito grande dentro da sala. Eu falei, Dona Lourdes, levanta a blusa. Ela levantou, tinha uma mama necrótica. E o que aconteceu é que ela tinha feito uma reconstrução mamária há 30 anos e essa reconstrução necrosou. Então ela não conseguia se inserir no sistema oncológico, ela não conseguiria estar comigo porque ela não tinha câncer. Era indigno o que estava acontecendo. Eu olhei aquilo, não era digno. Eu falei, Dona Lourdes do céu, como é que a senhora fica com isso? Era uma segunda-feira, em 3 dias eu operei. Fui e operei. Fiz uma mastectomia. Em meia hora. Resolveu. No dia seguinte, fui e levei uma flor para ela. Eu levo flores para todas as pacientes que eu opero. Levei uma flor para ela. Eu ia te perguntar da flor depois. A gente deixa pra... Levei uma florzinha para ela. Até um dia antes ela estava sentindo cheiro de necrose, agora sente cheiro de flor. Em 2 semanas ela volta no meu ambulatório. Essa mesa seria pequena para o monte de presentes que ela me levou. Dos mais simples que vocês imaginarem. Tudo do mais simples. Bebidas, abotoadura, caneta, bola de Natal, tudo. Falei, Dona Lourdes, pra que tudo isso? Você salvou minha vida. Eu não salvei a sua vida, senhora não. Não, você salvou a minha vida. Porque dentro da minha bolsa eu tinha um vidro de veneno. E eu ia me matar. Porque eu não conseguia mais ficar com aquele cheiro. Isso é um milagre. É o milagre da sensibilidade de olhar alguém ao lado que não tem nada para te oferecer. É o milagre de você ter humildade e saber que alguma coisa eu posso fazer por você. Como ela conseguiu me convencer? Pela temperatura da mão. Mão apavorada. Eu já era peregrino. Então, a sensibilidade de você... Eu salvei a vida dela. Porque ela teria tomado veneno. Essa paciente já faleceu. Doença cardiovascular. É um milagre. São os milagres que nós podemos fazer. Porque você não vai chegar para um paciente doente, colocar a mão em cima dele e falar assim, levante e anda. Ele não vai levantar e andar. Você não tem esse poder. E nunca teremos. Porque nós somos pecadores. Nós não temos a dádiva de fazer milagres desse tipo. Mas, quando você ajuda um paciente, quando você ajuda alguém que não tem nada para te oferecer, isso é um milagre. É um milagre que a gente pode oferecer. Você trazendo isso, eu tô lembrando de algo que a gente conversou na primeira temporada, que vai justamente do inverso, de talvez alguém que não tenha tido essa percepção que você teve. A Ana relatou que quando ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama metastático, ela perguntou para o médico, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? E ele falou, no máximo 6 meses. E ela falou que saiu de lá, depois de uma consulta de 15 minutos, e atravessou a rua sem olhar para o lado. Ela falou que era uma avenida cheia de carro, ela falou. E o quanto que ela poderia ter sofrido um acidente, enfim, poderia ter questionado qualquer coisa, talvez por essa falta de sensibilidade, de percepção, que você teve justamente o contrário, né? E o quanto que a gente, como médico, pode ser instrumento tanto de, né, pro bem, quanto às vezes pro mal, para coisas que a gente não tem, às vezes nem ideia, né? Talvez esse médico não tenha tido ideia do quanto ele poderia tá trazendo mal para ela, né? Essa percepção, mas que a gente precisa pensar dessa forma, né? As nossas palavras
podem impactar de maneira positiva ou de maneira negativa a vida das pessoas. Com certeza ele não quis fazer mal para ela. Sim. Ele não sabe nem o que ele fez. Sim. Uma consulta de 15 minutos e dando tempo de vida para quem pergunta, ele não sabe nem o que ele fez. Sim. Mas demanda tempo. Eu tenho certeza que ele faz mal para ele. Faz mal para as pessoas que estão com ele. Porque chega uma hora que você começa a tocar a sua vida de maneira tão automática. Você tem tanta... Quando um médico fala você tem 6 meses de vida, ele crê tanto no que ele está falando, ele crê tanto no poder dele, que provavelmente essa pessoa está sofrendo. Porque, assim, ela só passa a viver depois que passam 6 meses. Ela vira uma ampulheta. 6 meses ela vira uma ampulheta. Quando acaba essa ampulheta e ela continua viva, ela fala assim... Ok, a esperança para mim. Agora começa a minha esperança. Ele errou. Porque é sobre tirar a esperança Sim. do outro. Nunca tire. Você não tem o direito de tirar a esperança de ninguém. Eu queria perguntar da flor que você citou da paciente anterior. De onde veio essa ideia de presentear as pacientes com a flor? É do meu pai. Meu pai é médico, obstetra, faz mastologia. E eu cresci vendo meu pai dando flores para as mulheres que ele fazia parto. Ele faz o parto. Eu achava lindíssimo isso. Então, desde 2010, eu começo a minha carreira como mastologista. Sempre só fiz mastologia. E eu começo dando flores para as minhas pacientes. E de 2010 a 2015, muitas floriculturas já se foram em pacientes carentes, pacientes que têm dinheiro, pacientes que não têm, com tudo. Assim. Então, eu presentei com flores todas as minhas pacientes. Todas. Só que eu acho que é muito naquilo que você fala. Eu acho que é mais para mim do que para elas. Porque é uma coisa muito sensível, muito pequena, muito delicada. Só que para muitas delas é a primeira flor que elas ganharam na vida. Para muitas é a primeira flor. A primeira forma de afeto. Uma vez eu chego para uma paciente que eu vou dar alta, tava ela e o marido. Eu peguei, ela já estava com a flor, né? Do lado, o marido do lado. E os maridos adoram. Eles me abraçam. E eu falo para eles, assim, essa flor é para você também, doutor, muito obrigado. Eles também. Mas dessa vez eu cheguei para ela e falei assim, olha, a senhora gostou da flor? Daí virei pro marido e falei, não é para o senhor ficar com ciúmes, é com muito carinho. Ela falou, ele que fique. Ele nunca me deu uma flor na vida. Falei, eu não quero que ele intriga aqui. Essa é a oportunidade, mulher não pode perder a Não oportunidade pode, ela não de perdeu. educar. Ela não perdeu a Não, porque oportunidade. nós somos educadoras natas, ela educou. entendeu? Então a gente não pode perder. Tutu, um milagre. Você já viveu? Não, a Pri falando, né, dessa questão de milagre, eu acho que quando a gente trouxe o episódio de fé, eu fiquei pensando bastante, assim, porque eu não sou a pessoa que acho que tem a mesma proximidade que eu acho que você tem com Deus, assim, nesse sentido. Eu acredito em Deus, tenho minha fé, enfim, mas talvez eu acho que eu tenha que ter as aproximações que você teve depois das suas peregrinações, por exemplo. E então acho que às vezes acho que eu não tenho a percepção de enxergar como um milagre, mas acho que do que a gente estava conversando e do que a gente foi conversando aqui, né, e de enxergar esse milagre não só como algo que necessariamente você não esperava e aconteceu, que eu acho que é isso que a gente vê, né, porque quando a gente pensa em um milagre, nossa, esperava que fosse acontecer um desfecho ruim e acontecer um desfecho bom, e eu acho que na verdade a gente vê isso com certa frequência dentro da oncologia, né, boa parte das pacientes, e estava conversando sobre isso com a minha obstetra, ela falou, eu não conseguiria trabalhar com onco, achava muito difícil. E eu falei assim, eu acho isso para obstetrícia, porque obstetrícia tá todo mundo esperando que vá tudo bem. E se acontece alguma coisa ruim, né, ninguém tá esperando. Falo na oncologia ao contrário, as pessoas estão esperando que não vai ser algo bom, que não vai dar tudo certo. E boa parte das pacientes ficam muito bem. Né? Então a gente acompanha, na verdade, histórias, né, muitas histórias por muito tempo, assim, a gente aprende muito com as pacientes. E então a bem da verdade é que eu acho que a gente vê milagre todos os dias. A gente, né, lida com milagres diariamente. Então acho que é isso, assim, eu acho que de questões de pacientes especificamente, até uma questão que eu acho que eu queria trazer com vocês, né? Acho que nós três talvez sejamos pessoas que tenhamos mais essa questão de ter uma certa proximidade com a paciente, e aí entra numa questão do limite, do quanto isso às vezes também não pode acabar nos prejudicando em certa forma,
Eu acho lindo e eu tento desenvolver uma relação com as minhas pacientes, que eu acho que isso faz parte ali, mas a gente tem que impor um certo limite também para que não prejudique a gente em questões da nossa saúde mental, né? A gente tem que ter um limite até onde vai e do envolvimento. Então, até a hora que você estava falando disso um pouco, eu fiquei pensando nesse sentido. Como que você tenta impor um pouquinho esse limite para você, assim, para você também ficar bem com tantas histórias que são compartilhadas? Aí a gente lida com 2 conceitos, né? Empatia e compaixão. Uhum. Então, compaixão eu tenho pelas minhas filhas, pela minha esposa, pela minha família. Eu vou com você até o momento que você precisar. Nós estamos juntos sempre. Na medicina, quando você lida com seus pacientes, você precisa lidar com empatia, não com compaixão. Eu lido com você até o limite que eu puder ir. Uhum. Porque se eu exceder o meu limite, talvez eu não esteja pronto para a próxima paciente e nem para outra, e nem para chegar na minha casa muito bem para poder abraçar as minhas filhas e a minha esposa. Então, você tem que saber lidar. É que cada vez mais eu acho que o meu limite de empatia tem se aproximado da compaixão. Eu tenho tentado elevar cada vez mais. Mas a gente precisa pensar na gente. Sim. Você não pode, não são todos os pacientes que você consegue lidar com isso, porque tem casos que nos levam muito para, que nem você, quando você vai fazer um curativo num sábado, que você fala, numa paciente. Uhum. Ali você sabe que você está excedendo. Uhum. Você sabe que você está excedendo. Quando você sai da sua casa no final de semana e vai ver um paciente que você não precisaria estar, você está excedendo. E é muito lindo. Mas quando você volta para casa, você traz um pouco daquela dor. Uhum. O paciente volta melhor e você volta um pouquinho pior, debilitado. Eu não acho que é pior, mas você traz um pouco dessa dor e a sua família vai perceber. Isso mesmo. Eu me lembrei de uma história, você falou sobre os sábados, né? Eu me lembrei de uma história que é um milagre. Uhum. Muito simples. Dona Olívia. Dona Olívia é uma senhora, muitos anos atrás, paciente minha com câncer de mama, já faleceu. A filha da Dona Olívia me liga, lá da minha cidade. Doutor Daniel, minha mãe tá péssima, não levanta da cama. Ai, não sei o que fazer, nós estamos desesperados. Falei, eu vou aí. Sábado à tarde. Deixa eu ver aqui, eu vou aí. Fui lá na minha casa, lá no jardim, numa outra casa. Fui lá no jardim da minha casa com a minha filha, peguei uma rosa, tirei os espinhos, enrolei num papel alumínio, fui até a casa da Dona Olívia. Quando eu chego na casa da Dona Olívia, eu olhei na sala, tinha umas 8 pessoas. A Dona Olívia sentada, de banho tomado, impecável, com as vizinhas. Batendo E papo. um lanche. Eu entrei, falei, Dona Olívia, ela, ai, doutor Daniel, nossa, que honra você vir aqui na minha casa. Falei, não, mas eu vim trazer uma rosa. 10 vizinhas, metade já caiu. Ai, eu não acredito, uma rosa do médico. Entreguei a rosa para ela. A filha falou assim, doutor, isso aqui é um milagre, porque ela estava até meia hora atrás, ela se estava arrumou toda para te Quando receber. você falou que você viria, ela levantou, se trocou, tomou banho e ficou aqui te esperando. Após que quase fez pão, bolo. Ali eu tomei lanche, tomei um café, fui embora. Isso é um milagre. Uhum. Sim, claro que sim, porque ela não levantaria daquela cama. Então, quando você médico sai da sua casa, quando você médico decide sair um pouco da sua casinha e oferecer algo a mais, você está promovendo milagres do dia a dia. São milagres que o médico tem condições de fazer. Então, o médico ele tem um grande poder na vida, que é saber como tratar, saber como falar, saber, eventualmente, sair um pouco do convencional e oferecer situações milagrosas. Quando você tira uma senhora da cama, toma um banho para sentar para te esperar, isso é uma sensação que talvez a família não conseguiria fazer. O médico consegue. E sabe que tem uma outra frase que eu gosto muito, que os testemunhos são oportunidades de fé para o milagre repetir. Um testemunho é uma oportunidade de fé para o milagre repetir. Então, toda vez que a gente ouve uma paciente contar uma história, que eu ouço você contar uma história, que você me ouve contar uma história, que a gente compartilha isso, a gente está aumentando a nossa fé. Eu acho que eu posso até acrescentar, eu acho que talvez seja uma oportunidade da gente rever situações que já aconteceram e que passaram desapercebidas e que eu fiz isso, por exemplo, nesse momento, entendeu? Que às vezes passou desapercebido, a gente não
não percebeu que aquilo ali foi, né, algo tão bonito, e aí a gente para pensar e olha com outros olhos, né? A gente enxerga a beleza de uma maneira diferente. Que é um treino. É É. um treino nas coisas de Deus, é um treino de a gente aumentar a nossa fé. Eu disse para uma paciente ontem, no meu consultório, que partilha da mesma fé que a minha, então eu estava num ambiente que eu me senti à vontade de dividir, porque a gente estava num mesmo momento, assim. E ela tem muita fé da cura dela, tem muita fé na palavra do Senhor, tem muita fé naquilo, mas num dado momento ela me olhou de novo, porque ela é ansiosa, é o perfil dela, a gente conhece cada jeitinho de cada paciente. Mas, doutora, você achou que a Resto tava com o realce menor mesmo? Tava me questionando ali o cenário dela. Eu falei que sim, tal. Não, mas a minha fé tá tudo certo. Então, ela tava reafirmando a fé dela. Daí eu falei pra ela, eu te dou uma tarefa. Você vai pegar a Bíblia e você vai reler todos os milagres de Jesus. Faça esse exercício. Porque daí eu usei essa frase pra ela ontem, que é sobre os testemunhos vivos da palavra de Deus. Servem para nos encher de fé de que a gente pode seguir vendo tudo que ele nos prometeu que veríamos, assim. Então, que a gente possa se encher de fé todo dia, com as histórias da Dona Olívia, né? Da minha paciente, da sua, das coisas pequenas, das coisas grandes que a gente vê na nossa jornada, de milagres pequenos e de milagres muito grandes. Porque a gente vai aumentando a nossa fé. A gente está falando de fé, que é esperança. O que é ter esperança? E eu estava num fórum de pacientes e eu escutei uma das histórias mais simples e mais lindas sobre esperança, sobre gratidão que eu já ouvi. E essa história não é minha, é de uma fisioterapeuta ultra super especial, lá de Goiânia, Nayara, da Dona Flora. Dona Flora teve câncer de mama e um dia ela estava numa convenção com outros profissionais da área da saúde e com pacientes, onde a oficina era os profissionais da área da saúde oferecerem maquiagem para as pacientes. Então, a Nayara estava fazendo maquiagem na Dona Flora. Daí a Nayara conta que a Dona Flora estava deitada de olho fechado para trás, assim, sendo maquiada, né? Daí ela fala assim, filha, você vê como Deus é bom. Tive que passar por um câncer de mama para poder ganhar minha primeira maquiagem, porque nem no meu casamento eu tive chance de me maquiar. Isso tudo é muito lindo, meu amigo. Se isso não for gratidão, se isso não for questionar a jornada, se isso não for... Porque as pessoas se vitimizam, porque tudo acontece comigo. Dona Flora não, ela falou, puxa, eu tive que passar por isso, olha que maquiagem linda eu estou recebendo. Então a gente tem que aprender com as histórias, tem que aprender com as pessoas. Só que para você aprender, você precisa sair de você. Parar de se olhar. Olha o mundo, olha as pessoas ao seu lado. Tem tanta gente para te ajudar e tem tanta gente para você ajudar, que se você focar em você, você vai perder oportunidades e histórias lindíssimas. Que é morrer para nós mesmos todos os dias. É isso aí, voltando nesse assunto. E eu acho que um ponto que eu queria muito trazer, a gente pincelou esse bate-papo ao longo dessa jornada, mas é uma vida sem fé. Mas em especial, acho que eu citei antes ali a minha angústia disso, assim, de imaginar, né? Porque eu não consigo me imaginar médica sem fé, porque eu acho que deve ser muito difícil. Mas com certeza nós acreditamos que a medicina e a fé caminham juntas. É claro que nós já estamos aqui há uma hora falando disso, né? Mas você imagina a medicina sem fé? Você imagina o Dr. Daniel sem fé? Imagina. Isso acontece todo dia. Eu não consigo alimentar minha fé 24 horas por dia. Todos os dias eu perco a fé em algum momento. Todos os dias eu acho que alguma coisa não vai dar certo. Todos os dias, em algum momento, eu acredito que a ciência está acima. E aí eu preciso me reconstruir. Porque eu não tenho condições de viver com fé 24 horas por dia. E eu creio muito que nós temos dois seres dentro da gente. Deus e o demônio. Que em alguns momentos, quando eu perco a minha fé, é o meu lado voltado a energias ruins que me trazem para isso. Quando eu peregrino, pelo menos 4, 5 vezes por dia, eu não sei o que eu estou fazendo ali. Eu não quero mais estar aqui. Perdeu a graça. Daqui a pouco você prossegue e tudo volta a ser lindo. Para mim, eu preciso prosseguir para continuar com fé. Porque em alguns momentos eu não tenho. Quando você está no trânsito, tudo parado, e você está olhando ali no seu espelho a todo momento, se você não vai ser assaltado aqui em São Paulo,
é porque você não perdeu a fé naquele momento. Porque você está entendendo que alguma coisa de ruim vai acontecer com você. E se alguma coisa acontecer, eu vou reagir de tal maneira. Aquele momento você perdeu a fé. Não tem como você ter fé 24 horas por dia. Talvez Jesus tivesse. Nós não temos. Eu não tenho. Então, eu consigo conviver sem fé, mas luto a todo momento para persistir. Hoje eu vivo muito mais com fé do que há 10 anos atrás. Talvez daqui a 10 anos eu tenha muito mais. Mas com certeza, em momentos do meu dia eu vou perder. Porque a gente não consegue, pelo menos eu não consigo mantê-la sempre. Muito por ser pagão, né? Por ser pecador. Mas eu acho que é esse estar na dependência, né? Estar na dependência de algo que não depende da gente. Isso. É o confiar. A fé que excede todo o entendimento. É a fé que nos dá a paz, assim, que nos traz para um lugar de, ok, parece que está tudo perdido, mas eu sei que no final vai ficar tudo bem, né? Mesmo que em momentos a gente se sinta vulnerável, se sinta com a fé menor. Mas eu acho que é quando a gente se reencontra com Deus e a fé volta a aumentar, né? Então, é muito difícil olhar hoje para mim a medicina desatrelada da fé. Porque, para mim, assim, cuidar de histórias, as histórias são muito pesadas, das pessoas, como um todo. A gente ouve histórias todos os dias, por isso que a gente, de certa forma, tenta se blindar um pouco, porque se a gente carregar todas aquelas histórias conosco, a gente entra naquilo que você falou agora há pouco fica insustentável, então a gente vai aprendendo a servir, a ceder, a cuidar, a amar, mas ao mesmo tempo entender os nossos limites, né? E se cuidar, né, com tudo isso. Mas eu não consigo imaginar hoje a medicina sem fé, né, sem conseguir acreditar que Deus está cuidando da gente todos os dias. Então, para mim, exercer essa fé no consultório, no cuidado das pacientes, com os meus colegas, com a minha casa, eu acho que é algo que permite seguir, porque senão eu acho que eu já teria, né, agora falando por mim, eu acho que eu já teria desistido, assim, porque é muito forte ver tantas histórias e histórias muito tristes, muito difíceis, assim, sem manter a fé. E muitas vezes quando a gente vê, mesmo num cenário triste, tantas histórias que falamos hoje aqui, no final das contas é sobre enxergar a beleza, a fé, a esperança, crer naquilo ali. Quer falar alguma coisa complementar? Não, eu acho que a gente já falou bastante. O que eu queria trazer, assim, lembrando também agora de um relato de uma paciente, né, relacionado um pouco a isso. Foi uma paciente que fez uma quimioterapia neoadjuvante, foi bem difícil para ela, ela teve muito efeito colateral, muito mesmo, assim, fez bastante mucosite, então perdeu peso, que ela não conseguia se alimentar direito. E a todo momento, quando ela ia falar da quimioterapia, eu achava muito bonito, assim, que ela me mandava a mensagem por escrito. Ela escrevia cura-terapia. Em nenhum momento ela escrevia quimioterapia. Isso não quer dizer que ela não reclamasse e não questionasse em alguns momentos. Então, acho que essa questão da fé, né, da gente questionar, acho que faz parte da gente como ser humano, Sim. né? Eu acho que assim, admiro pessoas que tenham fé 100% do tempo. Acho que faz parte a gente questionar em alguns momentos. Com certeza, por exemplo, ela questionava nos momentos que ela estava com mucosite e não conseguia se alimentar porque estava com dor. Mas, ao mesmo tempo, ela se prendia naquilo ali que ela tinha, que era a curaterapia. E ela teve uma resposta patológica completa. Então, de fato, para ela, a quimioterapia, né, foi um tratamento que foi eficaz e ela passou por isso com muita dificuldade, mas ao mesmo tempo tentando enxergar da maneira dela o mínimo de esperança ali naquele final. E a cura-terapia eu achei um termo muito bonito, assim, nesse sentido de tirar o estigma também da quimioterapia, né? Como só é um tratamento extremamente difícil, a gente sabe disso, a gente convive com isso, mas é o caminho para a cura, né? E enfim, acho que só pontuando essa questão da fé, porque eu acho que é difícil e admiro quem vai ter fé 100% do tempo, mas não é o 100%, né? Mas é esse confiar que existe algo maior, que nos dias difíceis a gente vai buscar o conforto, né? E não achar que a vida não vai ter lamentação, que a gente não vai ter dias ruins, né? E são coisas diferentes. Essa é a questão que você falou. É que você crer em Deus em dias difíceis é fácil. Você crer em Deus quando você está passando por dificuldades é óbvio.
Eu costumo falar que Deus, para mim, é amar o sujo. Porque amar o limpo é fácil. Uhum. É você amar o improvável. É você rezar pelo seu inimigo. É você dar outra face para outro tapa. É muito difícil. É muito difícil. Quando tudo está bem na sua vida, ter fé é fácil. Quando você eventualmente cai, aí você começa a questionar. Então, o preparo da fé, ele tem que ser para momentos difíceis. A percepção de Deus é quando você faz o improvável. É quando você estende a mão para quem você nunca estenderia. Uhum. É para pessoas que você passa a ajudar e você nunca ajudaria. Porque amar o limpo é fácil. Eu quero ver você amar o sujo. O evangelho de hoje é dia 17? Hoje é 17. 17 de junho. O evangelho de hoje. Jesus falando, reze pelos seus inimigos. Uhum. Porque rezar pelos seus amigos é fácil. É. Quero ver você rezar e cuidar das pessoas que não te querem bem. Então, essas reflexões são as reflexões que eu tento levar para mim. O resto é fácil. E que é um processo de todo dia recomeçar. Quando você pensa assim, é o que te faz levar mais a sério cuidar de pessoas carentes. Uhum. Que não vão te pagar por isso. Que não tem recompensa, Que- porque o... Quando a recompensa é um sorriso, quando a recompensa é um abraço, um bolo de fubá. Uhum. Esse bolo de fubá não tem preço. É. Porque o que você ofereceu para aquela pessoa é impagável. Uhum. Para você tornar essa jornada, você tem que ter fé. Aí sim, é amar o improvável. E acho que é isso que quando a gente fala sobre a medicina sem fé, para mim é uma coisa, nos meus olhos, impossível. Porque é isso, todos os dias a gente encarar o milagre, o improvável e seguir firme, buscando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Quando você voltando àquela história, quando você vira para um paciente e fala assim, o seu tempo de vida é de 6 meses, é porque você não tem fé. É. Uhum. Você acha que a sua palavra é maior do que a sua esperança, do que a sua expectativa. E quando, até você pensar isso é uma coisa, quando você joga isso para um paciente oncológico, aí se chama, tem outro nome para mim, chama-se covardia. Uhum. Porque você está usando da sua palavra que tem um peso imenso e Pra falando tirar algo toda a esperança para da tirar pessoa. toda a esperança de alguém da qual você não consegue comprovar. Uhum. Você falar sobre terminalidade é uma coisa. Que é- Você suprir sobre expectativas daquela doença é necessário. É porque é o papel, né? É o como seu especialista. papel. Uhum. Você colocar tempo de vida para alguém é covardia. Porque você não tem essa resposta. E aquele paciente só passa a sobreviver depois que passa o prazo que você deu. Uhum. Então, a gente tem que saber os nossos limites. O médico tem limites. Óbvios, limites a eles. Uhum. E é muito comum que as pacientes perguntem de tempo, né? Assim, boa parte das pacientes às vezes questionam tempo, eu acho que não só em relação à terminalidade, quando a gente pensa no contexto de paciente metastática, que eu acho que é logo que ela pensa quanto tempo de vida eu ainda tenho, mas mesmo no diagnóstico inicial, as pacientes perguntam, doutor, em quanto tempo Eu posso tô dizer que eu estou curada? curada. Uhum. Eu nunca respondo essa pergunta, porque a gente não tem resposta, né? Por mais que nos estudos a gente considere, né, 5 anos de sobrevida, 10, assim, quem que vai falar o tempo de fato? eu né? Como a respondo. gente vai medir esse tempo? Mas Não, eu- eu respondo dessa maneira, eu respondo respondendo que a gente não consegue dar essa resposta de uma maneira que a gente consiga medir de fato, né? Não é a gente que manda nesse sentido. A gente consegue fazer o quê? A gente consegue dar o suporte, dar o que a ciência oferece para o tratamento, né? Porque a gente tem de melhor, dar o suporte no sentido de estar junto, que a gente já falou bastante aqui. Agora, determinar tempo de vida, né? Não, acho que não faz parte do que a gente... Minha rotina eu respondo nessa hora, mas é porque daí eu falo, isso é a minha resposta. Eu falo para a paciente, você não vai encontrar isso nos guidelines, nas orientações. Inclusive lá, alguns tentam determinar lá 5 anos, 7 anos, enfim. A minha resposta é, a partir do momento que o tumor não está mais aí, até que se prove o contrário, você está curado. Essa é a minha resposta. Eu vou nessa linha. Eu falo, não tem nada aí. O tempo vai nos responder. Mas eu não uso só essa resposta. Eu falo, você está viva? Você está curada. É. Você está viva? Então você está curada. Você está vivendo. Né? E ainda cito a ciência, a minha ciência. Falo, olha, o meu doutorado, eu estudei doença cardiovascular em pacientes tratados de câncer de mama. E é a segunda causa de morte em pacientes oncológicos. A gente acha que o câncer vai te levar, matar. De repente você tem um infarto e vai. Então, você não tem essa resposta, a gente não tem. Eu costumo, tá viva? Tá bem, tá curada. A gente,
olha tanto para o câncer de mama É. que você perde o paciente por outra causa. Há muito tempo atrás, uma paciente minha do SUS, carcinoma luminal, habitual, axila negativa, ótimo prognóstico, dores ósseas, cintilografia óssea normal, muita dor, tomografia, muitas lesões ósseas. Veio escrito assim, metástase de câncer de mama. Eu falei, não é, porque a cintilografia óssea era normal, é outra doença óssea. Pedi uma biópsia de medula óssea para ela. Veio mieloma. Uhum. Câncer de mama, mais mieloma. Fiquei surpreso com o meu diagnóstico. Até liguei para meu pai. Pai, fiz um diagnóstico, não acredito. Uhum. O médico falou que era metástase de câncer de mama. Eu falei que não era. Fiz uma biópsia de medula óssea, pedi, veio mieloma. Em 1 mês ela faleceu de infarto agudo do miocárdio. Uhum. De outra. Nem de uma coisa, nem de Você outra. não tem o tempo de vida de É. ninguém, nem o seu. Nem o Nem o seu. nosso. Então, E algumas vezes, né, falei para paciente, quando sou muito questionada por tempo, eu falo, não sei nem quanto tempo eu vou estar aqui. Não, você também responde. Então, isso aí. assim, Porque são coisas que a gente de fato não sabe, Exato. né? E isso era uma das coisas que a gente vê muito isso, né? O medo da recidiva, eu acho que, principalmente no contexto de pacientes, né, que fazem o tratamento inicial e que vão manter esse segmento, sempre fica, né? Mas em quanto tempo eu posso ficar tranquila? E a gente não tem essa resposta. e né? quantas mulheres estão curadas, formalmente do ponto de vista científico, provavelmente, mas que estão mortas para a vida? Mas né? eu falo, tem muitos pacientes que morrem saudáveis e que vivem doentes. É. Né? Você morre curado É. e vive doente. Então, que a gente possa também, como médicos, preocupar-nos com essas mulheres que a gente tem tanto carinho e cuida verdadeiramente, que eu sei que aqui nessa mesa a gente está falando disso, instigar elas a viverem, né? Que eu sei que todo mundo faz isso aqui, assim, de muita vida, né? De estimular elas a serem felizes, a conseguir coisas que elas sonharam e talvez nunca conquistaram, nunca fizeram, que eu vejo que despertar sobre a vida, sobre o novo, sobre o renovo, né? Só que aí vem um conceito, né? Que é amar o próximo como a ti próprio. E se você não se ama, você não vai conseguir promover esse tipo de situação. Então não queira fazer um paciente seu feliz se você não estiver feliz. Uhum. Não queira falar de felicidade para um paciente seu se você não cultivar isso dentro da sua casa ou dentro da sua própria vida. Você não vai fazer nem a sua família feliz se você não estiver feliz. Porque a gente precisa se curar Não primeiro. adianta, exato, não pra adianta curar o você outro. querer ser leve Uhum. com o seu paciente se você não é com você. É. Eu tive que demorar 5 anos levando cartas para um dia eu poder levar pacientes peregrinando, porque eu não estava pronto lá atrás. Eu estou em processo pleno de cura e busca da minha fé para poder oferecer isso para as minhas pacientes. É. Então, se você não cuidar, esquece, é da boca para fora. E as pessoas percebem quando é Sim. da boca para fora. E ao mesmo tempo, quando a gente traz a história que a Ana contou, do médico que deu o tempo para ela, aquilo é sobre ele. É sobre algo que a dor dele, a história dele, as amarguras dele. E a gente precisa curar-nos de nós mesmos, as nossas dores, as nossas amarguras, as nossas raízes, para que a gente possa É isso verdadeiramente aí. curar o outro. Sua né? vaidade, sua prepotência. Assim como as pacientes nos curam todos os dias também, né? Que a Sim. gente fala muito Sim. isso, que as pacientes nos Com curam certeza. todos os dias. E dentro disso, a frase que o senhor me deu naquele dia é que muitas vezes a fé, a ciência nos abandona. Nos larga num vale profundo, fundo e escuro, que parece que não tem, parece um abismo. Mas que nessa hora a nossa fé se permaneça inabalável. É isso que eu desejo para você e para todo colega médico, que quando a gente não tiver o que cientificamente fazer pela nossa paciente, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita, mas que a sua fé seja inabalável. Só cresça, porque a gente é fonte e os cálices transbordam do azeite vindo do Espírito Santo, que nos derrama e nos enche com uma fé que flui como um rio de água viva e inunda onde a gente passar. Uma fé inabalável. É tudo que eu busco. Mas é muito difícil. É muito É. difícil. É muito difícil. É. E é isso. Mas que eu acho que seja uma fé inabalável, mas eu acho que até mais do que isso, assim, pensando na dificuldade de ter essa fé inabalável. Mas é uma busca. Eu acho que quando a gente não tem a ciência, e buscando um pouquinho do que a gente conversou com a Gia até depois do primeiro episódio, né, o amor e a fé. É. E eu acho que talvez, pelo menos que a gente possa, né,
cultivar o amor quando a fé não estiver tão inabalável, assim, que a É. gente consiga entender que a gente pode fazer muito mesmo, mesmo sem ciência, mas com amor. Até porque o Senhor fala, né? De todos os dons, de tudo, mas se nada sobrar, que não vos falte o amor. O que, assim, eu sou muito pouco, eu quase nada estudioso, né, em áreas sobre fé, sobre espiritualidade, religião. O que eu costumo fazer, eu não fico filosofando muito, o que eu faço eu pratico. Uhum. Uma maneira boa de você praticar a sua fé é estando ao lado dos mais simples. Fique ao lado daqueles que não têm o que te oferecer e promova da vida deles algo muito melhor. Aos poucos a sua fé vai se apurando de tal maneira que passa a ser normal, passa a ser comum. Então as pessoas às vezes querem respostas. Como que eu faço? Haja, esteja ao lado, seja cristão de fato, faça bem ao próximo. De qualquer maneira. Então devagar você vai lidando e é muito gostoso. Né? Muito leve isso. Porque a videira dá seus próprios frutos, né? Mostra seus próprios frutos. Aos poucos Então, as coisas vão acontecendo. Então é isso. Coisa boa, uma conversa linda. A gente quer agradecer a tua presença aqui. A gente quer falar que admira muito o seu trabalho. Quer falar que você tem tido a oportunidade de tocar verdadeiramente a vida de muitas mulheres com o seu consultório. E não é à toa que você teve a graça e o privilégio de poder atingir com meios digitais tantas outras mulheres. E o Senhor tem usado sua vida para falar de amor, de fé, e certamente você não abençoa só pacientes, mas você tem inspirado colegas que talvez não tivessem a ousadia e a coragem e o insight e a vontade de falar, de se abrir, principalmente eu falo muito sobre a mulher talvez seja um pouco mais aberta, assim, né, aquele negócio mais maternal, mas o homem tem muito ainda coisas enraizadas de se guardar, e certamente você está sendo uma inspiração para colegas mastologistas homens também, de se abrir ao amor de Deus, a ser sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, e que você continue tendo o espaço que você merece para crescer individualmente na sua fé, mas tendo a oportunidade de verdadeiramente tocar outras vidas. Eu agradeço o convite. Eu tenho muita coragem de falar sobre simplicidade. É o meu lema. Então isso a gente tem que ter mesmo. Falar sobre o improvável. Vocês abriram um espaço muito nobre aqui para a gente falar sobre o improvável. Dificilmente você vai achar 3 médicos falando sobre fé. Então isso já é um princípio que para tocar o coração das pessoas, não dói falar sobre Deus, não dói falar sobre fé. Fale com os seus pacientes, promova isso para a sua vida, faça isso com os seus filhos, de maneira simples. Você não é obrigado a fazer isso não tem que ser um checklist na sua vida. Ter fé, não, isso não vai acontecer. Você pratique. Eu agradeço muito o convite. A gente que agradece a presença. A gente demorou para conseguir bater a agenda, mas deu certo. E foi super especial. Obrigada, Daniel. E a gente agradece todo mundo que esteve aqui com a gente até o final desse episódio. Agradece ao nosso patrocinador pela oportunidade de fazer essa nova temporada. E convido vocês todos a ouvir os outros episódios que estão muito especiais também. Obrigada.